Vamos dar continuidade. Nós estamos falando das competências do assistente social e a última competência que nós discutimos foi a competência onde o assistente social ele pode apoiar e assessorar os movimentos sociais. Então, é importante ficar claro que apoiar, assessorar os movimentos sociais não é uma atribuição privativa e sim uma competência, porque outras profissões também podem fazer. Próximo, planejamento, organização e administração de serviços sociais e da unidade de serviço social. Então, planejar, organizar os serviços sociais e a unidade de serviço social é uma competência e não uma atribuição privativa. E esse último aqui, que quase todo mundo erra em concurso público. Por quê? Porque as pessoas acham que fazer estudo socioeconômico é algo que só o assistente social pode fazer. E isso, na verdade, é mentira. Fazer estudo socioeconômico, realizar estudo socioeconômico é uma competência e não uma atribuição privativa. Então, vamos lá. Realizar estudo socioeconômico com os usuários para fins de benefícios, serviços sociais, junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. Então, realizar estudo socioeconômico não é atribuição privativa, tá bom? Agora, nós vamos entrar nas atribuições privativas, que é o artigo 5º. E eu vou ler também, porque cai na íntegra. Não adianta eu ficar aqui só explicando e não trazer o que está na lei. Então, eu vou lendo e vou explicando para vocês. Artigo 5º. Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço social. Vocês lembram que lá na competência falava no âmbito do serviço social? E aqui fala o quê? Fala na área. Então, se é na área do serviço social, acaba sendo uma atribuição privativa. 2. Planejar, organizar e administrar programas e projetos em unidade de serviço social. Então, a execução dentro da unidade de serviço social é o quê? É uma atribuição privativa. Vocês viram lá em cima que administrar a unidade de serviço social é uma competência. Já, deixa eu ver onde que tá aqui. Administrar, programar programas e projetos em unidade é uma atribuição privativa. Administrar a unidade em si é uma competência. Executar os programas e os projetos e administrar esses programas e projetos é uma atribuição privativa. Assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades em matéria de serviço social. Então, lembra, ó, lá em cima, quando falava no âmbito, era uma competência. Aqui, eu estou falando em matéria de serviço social. E se eu falar na área de serviço social, vai ser o quê? Uma atribuição privativa. Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de serviço social. Para mim, essa é a mais clara atribuição privativa que nós temos. Fazer parecer social, perícia social, laudo social, estudo social é uma atribuição privativa. Vamos lá. Assumir no magistério de serviço social, tanto a nível de graduação como pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular. Dar aula de fundamentos na graduação, ética e serviço social na graduação, oficina na graduação. Tem que ser um assistente social. Se tem uma pós em serviço social e eu tiver uma disciplina, por exemplo, serviço social na contemporaneidade, não pode ser um cientista social, não pode ser um filósofo, um economista, tem que ser assistente social, tá? Então, tanto a nível de graduação quanto a nível de pós-graduação, é atribuição privativa do assistente social ministrar disciplinas que requer conhecimento próprio adquirido no processo de formação. Vamos lá. Treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de serviço social. Gente, se eu tenho estagiário de serviço social, logo eu tenho que responder por ele. Eu não posso, por exemplo, contratar um estagiário de serviço social e deixar que um administrativo responda por ele. E deixar que a psicóloga responda por ele. Por quê? Porque a supervisão direta desse estagiário é uma atribuição privativa do assistente social.
Isso é importante também. Dirigir e coordenar unidades de ensino e cursos de serviço social de graduação e pós-graduação. Coordenar curso de serviço social, obrigatoriamente tem que ser assistente social. Coordenar uma pós em serviço social, obrigatoriamente tem que ser assistente social. Isso daqui também é claro e tenho certeza que vocês não vão errar. Elaborar provas, presidir e compor bancas. Opa, pulei um. Dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em serviço social. Se eu for ter um centro de estudo, um núcleo de estudo, aonde eu vou discutir pesquisa relacionada ao serviço social, direcionada à profissão de serviço social, quem tem que coordenar esses núcleos, essas pesquisas, tem que ser um assistente social. Agora sim, elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos ou outras formas de seleção para assistentes sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao serviço social. Por exemplo, eu vou ter um concurso público e a banca que vai, de certa forma, elaborar as perguntas específicas não pode ser de outra área. Tem que ser assistente social, porque é uma atribuição privativa, tá bom? Então, quem vai fazer a prova de vocês relacionado ao conteúdo específico, obrigatoriamente tem que ser um assistente social. Se a gente desconfiar que não é assistente social, vão fazer o maior ruaço, tá? Porque tem que ser assistente social. Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de serviço social. Congresso Brasileiro de Assistente Social. Tem que ser coordenado por um assistente social. Seminário de Serviço Social na Educação. Tem que ser coordenado por um assistente social. Seminários, eventos, congressos, que vai discutir a profissão, tem que ser coordenado por um assistente social. Fiscalizar o exercício profissional através dos conselhos federal e regionais. Então, os fiscais do CRES, por exemplo, tem que ser assistente social. Se vai fiscalizar o nosso exercício profissional, tem que ser assistente social para fiscalizar um outro assistente social. Dirigir serviços técnicos de serviço social em entidades públicas ou privadas. Na entidade onde eu estou vinculada tem um serviço técnico que requer o conhecimento de serviço social e quem tem que coordenar obrigatoriamente é um assistente social. O psicólogo não vai coordenar, por exemplo, um estudo social, tá? Então, serviços técnicos relacionados ao serviço social têm que ser coordenados por assistente social. Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização na gestão financeira em órgãos e entidades representativas da categoria profissional. Por exemplo, o CRES, o Cefes, a direção dessas entidades tem que ser compostas por assistentes sociais, tá bom? Bom, aí o artigo 5º, ele foi incluído em 2010, que vai falar sobre a nossa jornada de trabalho, que não pode ser superior a 30 horas semanais. Nós sabemos que na prática isso ainda não está acontecendo, porém, se cair no concurso público, tem que colocar lá que a nossa jornada de trabalho, a nossa carga horária semanal é no máximo 30 horas. Bom, aí depois, no artigo 6º, porque até então, gente, antes dessa lei, o Conselho Federal de Serviço Social, ele se chamava Cefas. E o Conselho Regional de Assistentes Sociais se chamava CRAS. A partir dessa lei, o Cefas passou a se chamar Cefes e o CRAS passou a se chamar CRES, tá? Então, esse artigo 7º, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão. Então, o Conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos Regionais constituem em seu conjunto uma entidade com personalidade jurídica. Então, a personalidade, o Cefes e os CRES, junto, eles têm a personalidade, o quê? Jurídica. E de forma federativa. Por quê? Porque ela está em toda a esfera brasileira, em todos os estados, com o objetivo básico de disciplinar e defender o exercício da profissão de assistente social em todo o território nacional. Então, o Cefes e o CRES têm esse objetivo de disciplinar, de defender o exercício da profissão do serviço social. Por isso que ele tem a personalidade o quê? Jurídica e forma federativa, tá? Parágrafo 1º. Os Conselhos Regionais de Serviço Social são dotados de autonomia administrativa e financeira, sem prejuízo da sua vinculação ao Conselho Federal.
Então, os conselhos regionais, eles têm autonomia administrativa e financeira. Cabe ao Conselho Federal, parágrafo 2º, de serviço social e aos conselhos regionais representarem em juízo e fora dele os interesses gerais e individuais dos assistentes sociais. Então, o Cefes e o CRES têm que representar os nossos interesses enquanto categoria, enquanto assistentes sociais. Aí o artigo 8º vai falar sobre as competências do Conselho Federal de Serviço Social. E uma questão que eu acho importante enfatizar, que o Conselho Federal de Serviço Social, ele é um órgão normativo de grau superior. Então, o Conselho Federal, gravem essas palavrinhas que sempre caem, vou ler aqui, deixa eu achar onde que tá. Compete ao Conselho Federal de Serviço Social na qualidade de órgão normativo de grau superior. Então, o que compete a esse conselho, que é um órgão normativo de grau superior? O que compete a ele? Primeiro, orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de assistente social em conjunto com os CRES, né? 2, assessorar os CRES sempre que fizer necessário. 3, aprovar os regimentos internos dos CRES no Fórum Máximo de Deliberação do Conjunto Cefes-CRES. 4, aprovar o Código de Ética Profissional do Assistente Social juntamente com os CRES no Fórum Máximo de Deliberação do Conjunto Cefes-CRES, que é essa reunião que tem, né? Onde o Cefes e o CRES vão juntos discutir e deliberar sobre a nossa profissão. 5, reparem bem porque isso sempre cai. Funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional. Então, o Cefes é um Tribunal Superior de Ética Profissional. É o último estágio que o assistente social pode recorrer caso ele, por acaso, não fique contente com a decisão do CRES em relação a alguma coisa relacionado, né, à ética profissional que o CRES julgou. Então, se o assistente social não ficou contente com aquele julgamento do CRES, ele pode recorrer ao Cefes. Então, por isso que o Cefes é um Tribunal Superior de Ética Profissional. Próximo, julgar em última instância, os recursos contra as sanções impostas pelo CRES. Por isso que eu expliquei para vocês o de cima, né? Então, em última instância, a gente recorre ao Cefes. Estabelecer o sistema de registro dos profissionais habilitados, então compete ao Cefes ter esse sistema de registro de todos os profissionais que exercem a profissão de assistente social em território nacional. 8º, prestar assessoria técnica consultiva aos organismos públicos ou privados em matéria de serviço social. O 9º foi vetado. Artigo 9º. O Fórum Máximo de Deliberação da Profissão para os fins dessa lei dar-se-á nas reuniões conjuntas dos Conselhos Federal e Regionais, que inclusive fixarão os limites de sua competência e sua forma de convocação. Então, o Fórum Máximo de Deliberação, de tirar decisões, de propor novos direcionamentos para a profissão, é essa reunião entre Conselho Federal e Conselhos Regionais que sempre acontece, tá? Vamos lá. Agora no 10, o que compete aos CRES? Até agora nós falamos do que compete aos Cefes. E agora nós vamos entrar no que compete aos CRES. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Tchau, até daqui a pouco.